disse, então eu vou começar fazendo essa apresentação sobre os normativos, né? Esse link do site da ANA é onde esses normativos estão. A gente tem uma pastinha lá do site, onde a gente alimenta, né, para concentrar aí esses normativos de outorga, mas fora dessa pastinha tem ali a lista de todos os normativos da ANA, não necessariamente só os de outorga, onde eles também estão, com as devidas atualizações e etc. Esses 4 são os principais normativos atualmente vigentes. Melhorou agora, né? Então, são essas 4 resoluções, a 1938 de 2017, a 39, a 40 e a 41. Essas resoluções elas foram publicadas junto com a entrada em operação do REGLA, lá em 2017. A gente fez um casamento aí do dia em que isso aconteceu. Né? Então, a primeira delas, a 1938, é a que dispõe sobre os procedimentos para solicitações e critérios para avaliações das outorgas preventivas de direito de uso. A 1939 é a que fala sobre o processamento eletrônico, que é o famoso fluxo automático. A 1940 fala sobre usos insignificantes e interferências não sujeitas à outorga. E a 1941 estabelece obrigações e regras para as outorgas preventivas e de direito de uso. Só que a gente, desde 2019, agora acho que foi 19 e 20 ali, isso. O antigo governo publicou o decreto, a lei e o decreto de licenciamento 4.0, a lei de liberdade econômica e o decreto de licenciamento 4.0. E os órgãos do governo federal que trabalhassem com autorizações precisavam se adaptar a esses novos normativos. E foi o que a ANA fez. Então, a gente alterou aquela resolução 1938, tinha que estabelecer prazos e etc. A gente até já tinha prazo, mas a gente precisou se adaptar um pouco. Então, depois de tanto tempo usando REGLA, né, sentindo necessidade de fazer algumas alterações, a gente resolveu lançar esse projeto Outorga 4.0. A gente até pegou o mesmo nome do decreto, né? E a primeira motivação, então, foi atender a essa lei e ao decreto, incorporar algumas alterações da Política Nacional de Segurança de Barragens, que também foi alterada no meio do caminho, consolidar as normas em atendimento a um outro decreto que exigia que a gente revisasse e consolidasse atos normativos. Então, essas 4 resoluções vão virar uma só. E claro, né, usando a questão da linguagem simples, facilitar o entendimento para o usuário, isso é uma coisa bastante forte aqui na ANA. Atualizar os procedimentos a partir da experiência acumulada ao longo desses 5 anos. Desburocratizar ainda mais, né, e diminuir o custo regulatório pela inclusão de mais finalidades no fluxo automático. E reduzir o prazo de análise, né, quando mais processos entram no fluxo automático, no geral, esse prazo diminui, e aí a gente acaba disponibilizando os servidores para analisar situações mais críticas que têm acontecido com mais frequência, né? Já que à medida que a gente vai usando, outorgando, a água vai acabando, diminuindo a disponibilidade hídrica. Então, o primeiro deles, eu comecei por esse da classificação de níveis de risco. Daquelas resoluções lá, a gente pode fazer uma analogia, como se fosse assim, a sequência da 1939, que era a de fluxo automático. Só que a gente mudou o título. A gente resolveu adaptar ela a tratar da classificação dos níveis de risco. O que é essa classificação dos níveis de risco? Veio justamente em função do decreto de licenciamento 4.0 e da Lei de Liberdade Econômica. Esses normativos definiram que esses órgãos que trabalhassem com atos autorizativos deveriam separar suas atividades em 3 níveis de risco. Nível 1, que é o risco leve, irrelevante ou inexistente. Essas atividades passariam a dispensar o ato público de liberação. Então, o usuário nem precisa vir pedir, no caso de recursos hídricos, né? O nível de risco 2 é aquele risco moderado, que enseja uma decisão, né? Então o usuário tem que vir pedir e tem que vai haver uma decisão administrativa, mas ela tem que ser automatizada.
Então, por isso que, né, a gente usou a resolução de fluxo automático, porque já tinha uma questão de automatização aí no assunto. E o nível de risco 3 é aquele alto, né, que o usuário tem que vir pedir, mas tem que haver uma análise criteriosa, com deliberação e etc. Então, no caso da Ana, como eu falei, a gente mudou a resolução e assim a gente separou da seguinte forma. O nível de risco 1, que é o leve, são as captações de até 86,4 metros cúbicos por dia, que é o tal de 1 litro por segundo, o famoso 1 litro por segundo. Claro que com exceções, né? No semiárido, por exemplo, isso não vale. Em locais onde há marcos regulatórios, ou seja, são bacias críticas, sistemas hídricos críticos, também não vale essa regra. Então, no São Francisco, por exemplo, esse usuário não precisa vir pedir para a ANA, né? Numa grande UHE, não precisa vir pedir. Se ele for usar até 86,4 metros cúbicos por dia, ele não precisa vir. Se ele entrar no sistema, aí depois eu posso entrar em mais detalhes. Se ele entrar, a gente vai deixar, vai dar um papel para ele dizer, olha, você pediu, mas você está dispensado, está aqui. Né? No caso do nível de risco 2, que é o moderado, então a gente usou a lógica do atual fluxo automático. O que é o fluxo automático da ANA? O usuário entra, ele faz um cálculo, o usuário concorda ou não, e ele recebe uma outorga hoje mais rápida. Ainda há um procedimento interno aqui, mas a ideia do 4.0 é que ele receba o papel no mesmo momento. Próxima tela já é a outorga dele. Né? Isso a gente está alterando o sistema para isso. Só que só entra no fluxo automático quando o comprometimento hídrico, tanto ou quantitativo ou qualitativo, dependendo do uso, esteja abaixo de 70%. Né? Por mais que não tenha um marco regulatório, mas essa foi a regra, ou seja, acima disso a gente precisa olhar com uma lupa. Então, não é emitida uma outorga automática. Então, como eu falei, não pode estar num sistema hídrico com marco regulatório ou ter alocação de água. E quais as finalidades que estão nesse fluxo automático? Lá em 2017, a gente começou apenas com irrigação. Até 100 hectares de qualquer tipo de cultura, com algumas exceções de cultura e algumas exceções de sistema de irrigação. Aqueles que têm menor eficiência estavam fora. Só que, como eu falei, ao longo desses 5 anos, a gente foi definindo critérios de cálculo para outras finalidades e foi tendo segurança com o cálculo da irrigação para aumentar esse limite. Então, como ia demorar um pouquinho para isso aqui entrar em operação, a gente percebeu que já poderia incluir essas novas finalidades no fluxo automático. Então, hoje já está funcionando isso aqui. Mineração e extração de areia, para qualquer situação, até 70% de comprometimento, não tem limite de produção de areia, nem nada disso. A criação animal, ou dessedentação animal, né? Talvez muitos conheçam por esse nome. O consumo humano, que são aqueles pequenos núcleos populacionais, condomínios, né, que não são atendidos pela rede de abastecimento ou de esgotamento do município. E a irrigação de culturas anuais, até 300 hectares. As culturas anuais são aquelas que variam a demanda de água ao longo do ano. Então, tem ciclos, né? O feijão, por exemplo, tem ciclo de 3 ou 4 meses, a soja, o milho. Como varia ao longo do ano, então a gente coloca uma área um pouquinho menor, porque o cálculo é um pouco diferente se for ser feito uma análise manual. Mas em sistemas hídricos com baixo comprometimento, a gente aceita que esse cálculo seja um pouquinho diferente. O volume anual dá uma diferença de mais ou menos 10% na média. Então, é uma diferença aceitável para o ganho que a gente vai ter de celeridade, né, de praticidade. Já para as culturas perenes, esse limite passou a ser de 1.000 hectares, porque a diferença do cálculo não existe. Não existe a análise técnica do especialista aqui da ANA é exatamente a mesma que o sistema faz, porque não há variação. Né? O parâmetro que a gente usa para fazer o cálculo da necessidade de água da cultura, que é o KC, ele é único. Todos os meses é exatamente o mesmo. Então, não tem porquê, não tem diferença, né, do cálculo que o sistema faz
para o cálculo que o analista faz. Então, a gente aumentou para 1.000 hectares. A gente manteve algumas culturas de exceção, porque elas variam muito, depende do tipo do sistema, e a gente ainda não colocou um if a mais, né, para o sistema saber, o usuário preencher e o sistema ir para um caminho ou por outro. Então, ainda está fora arroz, cana-de-açúcar e eucalipto. Já aqueles sistemas de irrigação que eu falei que antes eram uma exceção, que tinham eficiências menores, como o sistema ele calcula uma eficiência mínima necessária, por exemplo, a inundação é 60% de eficiência. Essa eficiência ela é conhecida, ela é a mínima exigida, e desde que na prática ela seja obedecida, não tem problema. O cálculo é feito a partir dessa eficiência e tudo bem. Desde que haja disponibilidade hídrica, é uma inundação mesmo, determinadas culturas são feitas por esse tipo de sistema, e então a gente percebeu que não tinha necessidade de excluir do fluxo automático esses sistemas de irrigação. Então, a gente tirou. E aí tem essa questão do usuário aceitar a demanda, né? Então, como eu vou mostrar daqui a pouco, o sistema calcula volumes mensais e uma vazão máxima. Se ele já tem um projeto que a vazão não atende àquela vazão máxima calculada, ele não pode aceitar. Então, ele vai mostrar, vai discordar do cálculo e ele vai preencher manualmente, no caso da irrigação, ou das outras finalidades também, ele vai preencher e a gente vai analisar aqui, né? Então, ele pode não concordar com aquele cálculo, e aí o pedido cai no fluxo manual. E aí, o nível de risco 3 são os que não se enquadram nessas duas primeiras situações, e aí o processo chega aqui para analisar. Como as outorgas vão passar a ser emitidas instantaneamente, inclusive o decreto fala isso, né? A gente colocou aqui nessa resolução que os atos podem ser revistos em caso de verificação de falta de veracidade ou inconsistências. A gente está precisando tomar alguns cuidados para evitar tentarem burlar, né? Por exemplo, pedir mais de uma outorga no mesmo ponto. Então, quando vocês forem fazer aí o teste mais tarde, vocês não vão poder colocar a mesma finalidade, o mesmo CPF, que é o de vocês, a mesma finalidade e a mesma coordenada. Ele não deixa. Hoje está exatamente igual. A gente até tinha pensado em deixar uma margem um pouco próxima para evitar, né, botar um do lado do outro, mas a gente teve problema justamente no boqueirão. Cadê a Andréia? Está aí? Não. Ainda não. A gente teve justamente problema no boqueirão, porque eram pequeníssimos usuários que estavam realmente um do ladinho do outro, e aí a gente não ia conseguir fazer os pedidos. Então, a gente teve que deixar para exatamente igual. Então, né, uma compensação aí.